Abril de 1858, né? O senhor Home, que é o terceiro artigo. Nós já estudamos o de fevereiro, o de março, e vamos estudar o de abril. Nós já vimos algumas questões sobre o senhor Home. Né? A gente vê esse estudo muito interessante, que vai dando a Kardec condições de trabalhar as questões de materializações, do laboratório do mundo invisível, as questões dos lugares ditos assombrados, da questão do maravilhoso, sobrenatural, mas dessas manifestações visuais e físicas espontâneas no livro dos médios, observando vários médios com essa capacidade. Beck está dizendo que na FEB é 188, tá? Do livro da FEB. E aí, nós vimos aqui que o senhor Home, né, foi um desses médiuns, né, não era espírita ele, Daniel Douglas Home, muito conhecido como D.D. Home, D de Daniel, D de Douglas Home. Né? Era um médium de efeitos físicos, né? E ele fazia sessões à luz do dia, produzia fenômenos de movimento de objetos à distância. William Crookes chegou a observá-lo várias vezes. Enfim, e Allan Kardec diz que ele é um médium do gênero daqueles que produzem manifestações ostensivas, mas sem excluir por isso as comunicações inteligentes. A gente sabe que manifestação há uma intervenção do plano espiritual, há um uso do fluido do médium. Comunicação é uma troca de ideias, não só de fluido nem de magnetismo, é de ideias. Né? O médium passa as ideias. As predisposições naturais do Sr. Home davam para as ostensivas manifestações físicas uma aptidão mais, assim, vamos dizer, especial. Quem quiser, http ensinoespírita.blogspot.com/2009, tem um vídeo lá do ortodoxo católico da igreja grega, Daniel Douglas Home, e traz um pouquinho dessa história resumida, que a gente também em breve terá no portal essas aulas, que nós paramos de colocar em novembro, mas por falta de pessoal para essa ajuda, né? Mas em breve, se Deus quiser, a gente consegue. Certo? Então vamos lá. Não é do nosso conhecimento que o Sr. Home tenha feito aparecer, pelo menos visivelmente a todos, outras partes do corpo, além das mãos. Cita-se, entretanto, um general morto na Crimélia, como tendo aparecido a sua viúva invisível só para ela, posto não tenhamos nem mesmo constatado a autenticidade do relato, principalmente no que concerne a intervenção do Sr. Home no caso. Limitamo-nos àquilo que podemos afirmar. Olha o cuidado científico de Kardec, né? Cuidado que muitas vezes nós não temos quando sabemos que está acontecendo isso e aquilo, tem um médium assim, um assado, fazendo aqui, aquilo lá, a gente já sai acreditando. E ainda chama isso de espiritismo, que é pior. Por que mãos em vez de pés ou de uma cabeça? Eis o que ignoramos e o que ignora ele também. Interrogados a respeito, os espíritos responderam que outros médios poderiam fazer aparecer todo o corpo. Aliás, não é isso o mais importante. Se só as mãos aparecem, as outras partes do corpo não são menos patentes, como veremos logo a seguir. Em geral, o aparecimento da mão se manifesta primeiramente sob a toalha da mesa, por ondulações produzidas ao
ao percorrer a superfície desta mesa. Né? Isso é a forma como acontece com ele. Depois se mostra as bordas da toalha que ela levanta. Por vezes vem postar-se sobre a toalha, bem no meio da mesa. Outras vezes toma um objeto e o leva para baixo da toalha. Essa mão a todos visível nem é vaporosa, nem é translúcida. Tem a cor e a opacidade naturais. Termina pelo vago no pulso. Se alguém a toca com precaução, confiança e sem segunda intenção hostil, ela oferece a resistência, a solidez e a impressão de mão viva. Seu calor é suave, um tanto úmido e comparável de um pombo morto há cerca de meia hora. Não é absolutamente inerte, pois age, presta-se aos movimentos que o imprimam, ou resiste, acaricia-nos ou nos aperta. Se, pelo contrário, a quisermos pegar bruscamente e, de surpresa, apenas tocaremos o vazio. Contou-nos uma testemunha ocular o fato que se segue e que se passou com ela. Bom, vamos parar aqui um pouquinho, antes de entrar no caso de hoje. Vamos nos remeter ao Livro dos Médiuns. E nós vamos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo das manifestações visuais, capítulo 6, e vamos ler algumas coisinhas. Podem os espíritos tornar-se visíveis? Podem, sobretudo, durante o sono. Entretanto, algumas pessoas veem quando acordadas. Porém, isso é mais raro. Isso é uma questão de visibilidade de espírito encarnado, né? Isso é uma das coisas que apresenta esse capítulo. Todos os espíritos é dado manifestarem-se visivelmente, todos o podem, mas nem sempre têm permissão para fazê-lo ou o querem. Então, estamos nos mantendo dentro dessa ideia do espírito encarnado. Mais adiante, pergunta-se: será racional assustarmos-nos com a aparição de um espírito? Quem refletir deverá compreender que um espírito qualquer que seja é menos perigoso do que um vivo. O espírito que queira causar dano pode fazê-lo e até com mais segurança, sem se dar a ver. Depois vamos lá. Vamos mais adiante. Quando eles perguntam: as aparições espontâneas parecem mais frequentes em certos países. Não esqueçamos que o Livro dos Médiuns é de 1861. E esses casos que a gente traz na Revista Espírita de 1858. Mas na Revista Espírita de 1860 e em outras a gente vê casos também. Então vamos lá, voltando a essa Livro dos Médiuns 100, é o item, e a 17ª pergunta. Será que alguns povos estão mais bem dotados do que outros para receber essa espécie de manifestações? Dar-se-á tenhais o registro de cada aparição? As aparições, como os ruídos e todas as manifestações, produzem-se igualmente em todos os pontos da Terra. Apresentam, porém, caracteres distintos de conformidade com o povo em cujo seio se verificam. Por que aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Pela mesma razão porque vedes durante a noite as estrelas, e não a divisais em pleno dia.
A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número do que as que tiveram de dia. Muitas pessoas deixam de torná-las públicas por medo. Então, olha a diferença que eu estou querendo trazer para vocês. Hein? Porque tem gente que fala de materialização como se fosse aparição. E a visão também, né? Nesse sentido. Vamos mais adiante. Poder-se-á dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é o termo. Essa palavra apenas pode ser usada para estabelecer uma comparação. Então, os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis ou imperceptíveis ao tato, em seu estado normal são inapreensíveis como um sonho. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir impressão ao tato, de deixar vestígio da sua presença e, em certos casos, momentaneamente tangíveis, o que prova haver... Vocês estão me ouvindo, né? O que prova haver matéria entre vós e eles. Olha só, hein? Matéria. Terá matéria. Toda a gente tem aptidão para ver os espíritos durante o sono, todos vêm. Em estado de vigília, não. De que depende a faculdade de ver os espíritos? Depende da organização física. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Então, a questão da visão, né? A questão da aparição também. Visão, médium vidente vê. Aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Podem os espíritos tornar-se visíveis sobre outra aparência que não da forma humana? A humana é a forma normal. Ele pode variar de aparência, mas sempre com o tipo humano. O que se deve pensar, então, sobre a forma de animais? Pode se dar, mas somente espíritos muito inferiores. E aí, na 101, nós vamos ter a clareza sobre as materializações. Sobre as aparições. As manifestações aparentes mais comuns se dão durante o sono, por meio dos sonhos, que são as visões. Uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão retrospectiva do passado, em alguns casos excepcionais, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas, para dar-nos úteis avisos e salutares conselhos, se forem bons espíritos. Então, as aparições propriamente ditas se dão quando o vidente se acha em estado de vigília. Então, a diferença entre visões e aparições. E nós vamos ver também a questão da materialização. Marcinho, não seria a glândula pineal, é o contato direto com o plano espiritual. Essa organização física, dizem que é a possibilidade ou treinado do passado, as capacidades perispirituais, anímicas, né? Ou ter sido possibilitado uma mudança até na glândula pineal ou em outras questões perispirituais pelo plano espiritual para a reencarnação. Não é a glândula pineal em si, tá? Porque isso aqui depende da propriedade e expansibilidade do perispírito, do espírito encarnado. Por isso que não precisa ser médium, né? É uma capacidade
Não é um médium vidente. O médium vidente vem um espírito, atua sobre ele, sobre o perispírito do espírito encarnado, e aí ele vê. Agora, nós todos somos médios, dormimos, saímos do corpo, travamos contatos com o espírito, temos visões. E muitas acordadas vemos espíritos, por possibilidades próprias, sem atuação de outro espírito que mediunize a gente. Olha, Rocha, se você, aqui nós estamos fazendo um estudo sistemático da doutrina espírita. Se você tem algumas outras dúvidas sobre a doutrina, a gente solicita que você vá ao portal www.espiritismo.net, faça essas perguntas. Tá? Agora, nós não acreditamos que o espírito pode mudar o destino. Não existe destino. Nós planejamos a nossa vida pelas coisas que a gente vê e se organiza do passado ao desencarnar. Mas toda hora nós estamos sendo influenciados por espíritos desencarnados, de forma negativa ou positiva. Tá certo? Nicório aí deu uma ajuda, Rocha, mas continue com a gente, né? Mas essas outras dúvidas mais desligadas desse assunto, aí eu não vou poder estar parando para conversarmos. Mas você tem como tirar essas dúvidas, tá certo? Aí fica com a gente, vai estudando e vamos mandando brasa, como diz assim na gíria. E aqui fala mais, olha, as aparições propriamente ditas, na 102, se dão quando o vidente se acha em estado de vigília e no gozo e plena e inteira liberdade das suas faculdades. Às vezes é uma forma vaporosa, diáfana, olha a diferença. Eu vi umas mãos, não. As mãos se materializaram tanto que todo mundo viu. Agora, se as mãos que nem todo mundo vê, quem vê são os videntes, que têm essa especificação, ou por treino, em outras vidas, condições já conquistas perispirituais, sabe mexer com a responsabilidade do perispírito, né? Ou os espíritos organizar aquele corpo, o perispiritual, para ter essas possibilidades numa outra vida, por algum motivo útil, para algum objetivo útil. Né? E aí ele diz aqui, eu quero trazer para a gente fazer um paralelo, para essa diferença de visões, aparições e materializações. A materialização é como se fosse uma aparição mais, vamos dizer assim, com uma impressão mais viva. Podendo tomar todas as aparências, o Espírito se apresenta sobre a forma melhor que faça reconhecível. Coisa interessante é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça, o tronco, os braços e as mãos são sempre claramente desenhados. Entenderam? Então, olha só, quando aqui diz que ele só materializa as mãos, a gente vê que não é de se espantar a possibilidade que esse médium tem de doação e dos espíritos trabalharem nesse sentido. Porque até em outros tipos de aparição, até quando a gente tem visões, eu sonhei com o Titi, mas engraçado, eu não via. Ou então a gente diz, eu via o rosto dele nítido. Ou então a gente via todo, ou então não, ele parecia que estava assim com vestidão. Né? Dissemos que as aparições têm algo de vaporoso. Em certos casos, poderia compará-las à imagem que se reflete no espelho, sem asa que, não obstante, a sua nitidez não impede que se veja os objetos que lhes estão por detrás. Geralmente é assim que os médios videntes as percebem. Né? Muitas coisas dos médios videntes nos ajudaram. Agora, os médios videntes sofrem influência de outro espírito. Então, entender a diferença de médio vidente, das aparições, para nós chegarmos melhor aqui à questão da materialização. Alguma dúvida? Não? Podemos continuar? Aí nós vamos ver
Vamos lá. Continuando no livro dos Médiuns, na 113, provam os fatos que há aparições verdadeiras. Lá no livro dos Médiuns, na 113. Que a teoria espírita explica perfeitamente que só pode ser negado pelos que nada admitem fora do organismo. Mas a par das visões reais haverá alucinações também. São sempre reais as visões? Não serão algumas vezes efeito de alucinação? Quando em sonho ou de modo diverso vem, por exemplo, o diabo e tal. E aí dizem os espíritos para nós. Sim, algumas vezes, quando dá muita atenção a certas leituras, histórias, né, esses filmes que a gente vê aí, espíritos zombeteiros, aproveitam, né? No grupo espírita André Luiz tem as mãos materializadas da Memê em cera de vela. Ah, sim. Ah, sim, porque elas foram materializadas e depois foram transformadas, né? Nem sabia disso. Aqui no Rio, né? Poder-se-ão considerar como aparições das figuras e outras imagens que se apresentam a certas pessoas quando estão em meio adormecidas ou quando apenas fecham os olhos? Desde que os sentidos entrem em torpor, o espírito se desprende e pode ver, longe ou perto, aquilo que não seria possível ver com os olhos. E aí a gente vai vendo essa questão do fenômeno, desse tipo de fenômeno. No capítulo 7, a gente vê aparições de pessoas vivas. Né? Está lá na 115, do livro dos Médiuns. Mas a pessoa, quando aparece para outra, ela tem que estar dando uma dormidinha. Tem que haver um relaxamento do corpo físico. E aí nós vamos vendo, né? Tem o desdobramento, quando tem aquele caso, né, conhecidíssimo, de Santo Afonso, que ele aparece em outro lugar, e todo mundo acha que é ele que está lá, mas ele se materializa para todo mundo ver, e isso a gente vê lá, né, no livro dos Médiuns, de Santo Afonso de Ligório. Santo Antônio de Pádua, que estava pregando na Itália quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio, e não menos da execução, ele aparece e demonstra a inocência do pai, e ele estava lá na cidade de Pádua. Então, esse desprendimento e essa formação perispirítica é Eurípides Barçanufo também. É importante que a gente entenda. E é importante que a gente saiba que isso também acontece com ajuda fluídica de médiuns, que tem essa possibilidade de doação para facilitação dessa formação espontânea, até de objetos tangíveis, como está lá no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível, a teoria que São Luís traz e responde as perguntas para nós, com as observações de Allan Kardec, desses casos todos que a gente já ouve por aí, né? E aí, a gente trouxe também livrozinho do Dr. Paul Gilbert, uma publicação até do Centro Espírita Leon Denis, que quem quiser pode até comprar via internet, para entender melhor esses estudos da penetrabilidade da matéria e de outros fenômenos psíquicos, as materializações e fantasmas. É uma tradução feita lá pelo Centro Espírita Leon Denis. Nós vamos ver, e o senhor Gilbert era membro da Academia de Ciências de Nova York e da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres. Que todos esses andavam pelas sociedades psíquicas, né? Braz, tinha mais médios de efeitos físicos que precisava fazer esse tipo de choque, né, para a humanidade. Hoje, a gente pode muito bem
estudando isso, não precisa gastar fluido do médium, nem perder o tempo para esse tipo de prova da existência do mundo invisível e da influência dele sobre o mundo visível, né? A gente hoje já tem isso mais claro. Tem essas provas todas, né, gente? Então, temos que usar esse fluido para outras coisas. E aí, quando ele fala dessas experiências, nós vamos ver passagens de médio através de porta, nós vamos ver gaiola, vamos ver assim, fenômenos diferentes sendo observados. E aí eu vou só pegar aqui um deles. Que ele fala que eles trancam até a pobre da médium numa gaiola. Gente, esses médicos também sofreram. Meu pai do céu. Eu no outro dia li Elizabeth Esperança, acho que foi. Nossa, como ela foi testada, como aquele médium sofreu para nos deixar tudo isso, né? Nossa, mãe. Então, aqui, ó, nós vamos ver. Ai, desculpe, aqui está. O livro não quer abrir onde eu quero que ele abra. Faculdades Mediúnicas, a experiência da senhora Salmon. E aí, a médium, os fenômenos, ele dá esse nome, mas não diz quem é. Não é esse o nome da médium. Mas aí eles mostram, né? Da gaiola onde ela fica, e tudo que é descrito com dimensões, tudo mesmo feito. O Peixotinho foi amarrado várias vezes. Eu tenho aqui o livro dele, o livro sobre ele, né? E aí ele vai mostrando, né? Naquelas condições todas que o médium fica, as vozes diferindo uma das outras se fazem ouvir não na gaiola, mas fora dela. Diversas vezes mãos brancas e finas, às vezes maiores, uma diáfana apenas visível acompanhando uma outra de aparência mais material, diferente da médium. Um braço e uma mão nus e uma outra mão se mostram por diversas vezes. Uma forma feminina vestida de branco de 16 centímetros. E aí eles vão contando essas experiências. Então, é interessante. O livro se chama As Materializações de Fantasmas, Dr. Paul Gibier, Edições Celd. Temos também o dossiê de Peixotinho, a biografia desse médium de materializações brasileiras, de Lamartine Palhano Júnior, da La Chatre, né? Muito bom. Assim, é bom que a gente estude para ter conhecimento mesmo. Não é uma coisa assim, só de curiosidade, né? Então, os relatos que a gente tem das reuniões, de como as coisas eram feitas, muito interessante. Tem também Mirabelli, também por Palhano Júnior, também um médium extraordinário. Mirabelli tinha várias possibilidades. Ele descrevia cenas espirituais, acontecimentos à distância, via os espíritos, produzia fenômenos de telecinesia, transportes, materializações, desmaterializações. Então, e é um médium brasileiro, né? Foi um médium brasileiro. Foi também pesquisado, né? Então, é muito interessante quando a gente vê depoimentos, por exemplo, do Dr. Felipe Axé, daquele Instituto Axé, né? Dos fatos que são inegáveis para a ciência, do Dr. Vital Brasil, vários que observaram Mirabelli, né?
do campo da ciência. Então, a gente tem que ler essas coisas para nós vermos a importância da doutrina espírita. Então, quando a gente vai estudando aqui, a gente vai lembrando desses outros casos. Lembrei-me também de um livro que é publicação também do CELD, A Levitação do Corpo Humano, Albert de Rochas, porque uma das coisas, né, que chamaram a atenção para o Sr. Holmes era a levitação, né? A levitação. E aí é importante que a gente leia isso para a gente ter o conhecimento dessas pesquisas, a importância disso para uma época e para a doutrina de hoje. Para a doutrina hoje. São livrinhos finos, bons de ler, porque são casos, né? Braz, até para conhecer as probabilidades das leis naturais. Mas sim, ele levitava também, né? Então, é muito importante esse tipo de estudo, tá, gente? Não deixe. Se alguém quiser, eu sei que tem na loja virtual do Leon Denis, esses 2 pequenininhos, e é baratinho. Eu acho que tem o de Peixotinho também. Peixotinho e Mirabelle, e esse de levitação, e esse de materialização, a gente deve estudar. Não precisa ficar lendo tudo sobre isso, que a gente tem que ler mais sobre a base doutrinária, né? Mas isso acompanha a gente estudando o Livro dos Médiuns, estudando a Revista Espírita, estudando André Luiz, lendo Leon Denis, que tem também vários casos no Invisível, no livro No Invisível, que eu acho que é o próximo livro que a gente vai estudar às quintas-feiras, né? Sim, no carnaval, né, Brachinho? Um americano levitando, mas era máquina de voar. Tá certo. Mas esses livros que a gente traz é para, vamos dizer assim, dando mais oportunidades, né? Então, continuando aqui, contou-nos uma testemunha ocular o fato que se tinha entre seus dedos uma campainha de mesa. Uma mão, invisível a princípio, pouco depois perfeitamente visível, veio pegá-la, fazendo esforços para arrebatá-la. Não tendo conseguido, passou a puxá-la por cima, a fim de a fazer escorregar. O esforço de tração era sensível, quanto teria sido de qualquer mão humana. Havendo tentado segurar violentamente essa mão, a sua apenas encontrou o ar. Tendo aberto os dedos, a campainha ficou suspensa no ar e foi lentamente pousar no suave. Algumas vezes há várias mãos. A mesma testemunha contou-nos esse outro fato. Então, fato 1 e o fato 2. Várias pessoas achavam-se reunidas em torno de uma dessas mesas de sala de jantar que se abrem em 2. Ouvem-se batidas. A mesa se agita, abre-se por si mesma e, através da fenda, aparecem 3 mãos. Uma de tamanho normal, outra muito grande e uma terceira muito peluda. Tocam-nas, apalpam-nas, elas apertam as mãos de circunstante e depois se dissolvem. Então, isso não é extraordinário. Isso é possível com o trabalho do laboratório do mundo invisível dos fluidos. Em caso de um dos nossos amigos que havia perdido uma criança em eternidade, que aparece a mão de um recém-nascido. Todos podem vê-lo e tocá-lo. Essa criança senta-se no colo da mãe e sente distintamente a impressão de todo o seu corpo sobre o joelho, apesar de só aparecerem as mãos. Muitas vezes a mão vem pousar sobre vós. Então, a vedes e, se não, sentis a pressão de seus dedos. Por vezes ela vos acaricia, outras vos belisca, até produzir dor. Vejam como é que é. O mundo real é um mundo invisível. Gente. Ele é muito mais ponderável do que a gente possa imaginar no trabalho do uso, né, dos fluidos. Em presença de várias pessoas, o seu homem sentiu que lhe pegavam o pulso. E os assistentes puderam ver-lhe
pela distendida. Desculpe, ver-lhe a pele distendida. Um instante depois ele sentiu que o mordiam. A marca dos dentes ficou impressa durante mais uma hora. Aí a gente vai ao Livro dos Médiuns e a gente vai ver lá, em dado momento, quando se fala dado o tempo em que esses objetos tangíveis podem ficar, dessa modificação das propriedades da matéria, que é o capítulo 7 do Livro dos Médiuns. Capítulo 7 não, é o 8. Eu sempre me engano. Em Um Laboratório do Mundo Invisível, você percebeu uma apertada que Kardec deu em Santo Agostinho? Apertada, não. Que apertada, o Braz, você e suas ideias. Hã? Não percebi, não. Eu sei na 128, o Espírito de São Luís deu solução para aquelas questões da pneumatografia, e quando eles citam o caso de aparição do espírito de uma pessoa viva, que tinha uma caixa de rapé do qual tomava pitadas, e se pergunta se a sensação de experimento do indivíduo que faz o mesmo, dizem que não. Se a caixa de rapé, que tinha a forma daqui, ele se servia habitualmente, se achava guardado em sua casa, que era aquela na mão dele, uma aparência, né? Para que a circunstância fosse notada. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença. Mas dizes que é uma aparência tão real, com auxílio do princípio material que o espírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Né? Tá, Braz, vou ler sim. Depois, a gente também tem uma nota dizendo que a palavra aparência ali era tomada como no sentido de imitação e não de ilusão, né? E aí, quando se fala, os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram, e com a caixa de rapé o espírito não a encontrou completamente feita, fê-la ele próprio no momento em que teve necessidade dela, pela sua vontade, e também desfaz, eles dizem que sim. Então a gente vê que quem trabalha com magnetismo tem muitas possibilidades. Então, tudo isso é possível. Vamos ver adiante. Mais adiante, nós vamos ver que a mão que aparece também pode escrever. Também a gente, quando estudou aqui a questão da escrita direta, ou a questão das coisas aparecerem escritas nas caixas, nas gavetas fechadas, né? A gente estudou isso aqui também, usando também as possibilidades do Livro dos Médiuns e alguns livros que estudaram isso profundamente, como os livros de Zeus Van Tuyl sobre as mesas girantes. Algumas vezes, ela para ao meio da mesa, toma um lápis e traça as letras num papel. Na maioria das vezes, porém, leva o papel para debaixo da mesa e devolve todo escrito. Se a mão fica invisível, a escrita parece produzir-se por si mesma. Por este meio, consegue-se resposta a diversas perguntas que possam ser feitas. Um outro gênero de manifestações, não menos notável,
mas que se explica pelo que acabamos de dizer, é o dos instrumentos que tocam sozinhos. E a gente vê vários casos por aí, pela própria revista espírita, né? Ai, meu Deus, um fantasma está tocando aquilo ali. O fantasma não pode pegar um instrumento que nem o fantasminha camarada Gasparzinho ficar tocando, não. O espírito pega no ar, no fluido do cosmo universal e nos médiuns em torno, fluido necessário ao ponto de modificar a matéria e mexer na matéria visível e fazer tocar pela sua vontade, né? Pela sua vontade. Em geral são pianos, acordeões. Em tais circunstâncias vê-se distintamente as teclas se moverem bem como a fole. A mão que toca, ora é invisível, ora invisível. A área que se ouve pode ser conhecida e tocada a pedido. Se o artista invisível é deixado à vontade, produz acordes harmoniosos cujo efeito lembra a vaga e suave melodia da harpa. É interessante, né? A gente vê no livro dos médiuns também, e nós vimos aqui os casos, né? Aqueles do tambor de Bergs Aberne, nós vimos esses barulhos todos, esses ruídos todos, né? E aí, por isso que muitos casos acabam dizendo que são casas assombradas, lugares assombrados, né? Ah, depois eu vou ler, Braz, quando Kardec faz essas indagações sobre... Mas eu não sabia, nem... É com Santo Agostinho? É com Santo Agostinho que você está falando? Não, é São Luís. Ah, São Luís. Ah, aí tudo bem. Mas Kardec vai forçando, pois é. Vai forçando até que venham as respostas para esclarecer a mente. Ele não deixa ficar só de um jeito, não. Ele quer tudo bem claro, tudo explicadinho. Daí a fidelidade que a gente tem que ter a essa doutrina, né? Ele não era fácil, não. Ele ia ali até o fim. Em casa de um de nossos assinantes, onde não podemos deixar de esquecer que a revista Espírita era publicada todo mês e havia assinantes, né, para poder manter o funcionamento da divulgação doutrinária. O espírito que assim se manifestava era o de um moço falecido há algum tempo, amigo da família, e que quando vivo revelava notável talento musical. A natureza das áreas que preferia tocar não deixava a menor dúvida quanto à sua identidade. O mais extraordinário fato nesse gênero de manifestações não é, em nossa opinião, da aparição. Se esta fosse sempre aeriforme, concordaria com a natureza etérea que atribuímos aos espíritos. Ora, nada se oporia a que essa matéria eterizada se tornasse perceptível à vista por uma espécie de condensação, sem perder a sua propriedade vaporosa. O que há de mais estranho é a solidificação dessa mesma matéria, suficientemente resistente para deixar uma visível impressão em nossos olhos. Aí ele diz que no próximo número daremos a explicação desse fenômeno singular, conforme o ensinamento dos espíritos. Hoje nos limitaremos a deduzir uma consequência relativa ao toque espontâneo dos instrumentos de música. E aí, quando ele fala da tangibilidade dessa matéria eterizada, que é um fato constatado, desde que em tal estado a mão, aparente ou não, oferece resistência suficiente para exercer pressão sobre os corpos sólidos, não é de admirar que ela possa exercer uma pressão suficiente para mover as teclas de um instrumento. É dedução pura, né, gente? E ele fala que, por outro lado, fatos não menos positivos provam que essa mão pertence a um ser inteligente. Claro, tocar uma área
Mas nada demais se admirar que a gente se manifesta por sons musicais. Uns pela desenho, outros pela escrita. As batidas, as vibradas, o movimento dos objetos, todos os fenômenos espíritos de ordem material se explicam muito naturalmente. E aí é quando a gente vai ver, em maio, ele traz a teoria das manifestações físicas que a gente já estudou. Quando a gente vier estudar de novo, eu vou entrelaçar esses casos do Sr. Rome com a teoria das manifestações físicas. Como a gente estuda em módulos, né, gente? Então, acho que cabe mais do que ter ficado no módulo separado, como a gente fez dessa vez. Mas é a primeira vez, né, que a gente busca fazer esse trabalho em módulos. Não dá para acertar tudo de uma primeira vez, né? Mas é bom que a gente assim estuda, mais uma vez, recordando essas manifestações. Combinado? Fechando o estudozinho de hoje, nós vamos ao livro dos médiuns. Vamos lá lembrar o médium vidente julga ver com os olhos como que são dotados de dupla vista, como os que são de dupla vista. Mas na realidade é a alma quem vê. Por isso que eles tanto veem com os olhos fechados como os olhos abertos. A gente vê o que é médium vidente. Eles veem os espíritos, eles têm essa faculdade em estado normal, acordados. Outros só possuem um estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. Ver em sonho, para todos. Há aparições acidentais e espontâneas, todos nós temos. Isso é diferente, né, do médium vidente. Tem uns que só veem espíritos evocados. E a faculdade consiste na possibilidade, se não permanente, pelo menos muito frequente, de ver qualquer espírito que se apresente, ainda que seja absolutamente estranho ao médium. Então, que a gente possa lembrar que há uma diferença de médium vidente, né? Vidente precisa das aparições, visões, e o que é a materialização tangível, mais tangível, que são esses casos do Sr. Rome. E semana que vem estaremos estudando o falso Rome com a nossa companheira Dinha, para entrarmos depois num outro módulo. Estamos acabando de 1158. Vamos entrar aí, ainda nos faltam alguns artigos. Nós vamos pegar alguns artigos sobre médiuns, sobre contradições e tal de mediunidade, aproveitar a mediunidade do Rome. Aí vamos falar, talvez assim, mais umas 4 ou 5, vai ser assim o mês de julho, começando com agosto. Depois a gente pega setembro, outubro, fechando, acho que até o final do ano, tudo sobre os artigos de Luiz. E aí a gente começa, talvez ano que vem, já de 1859. Fez um ano que a gente está estudando em março. Provavelmente a gente termina em novembro, dezembro. Aí a gente faz aí um recesso para começar em janeiro de 1859 em módulos. Geralmente dá um ano mesmo e meio esse estudo em módulos, né? Sequencial dá uns 2 anos. O Leão Denis tem esse estudo. Às segundas-feiras, não, às terças-feiras, 4 horas da tarde, tem às quintas também, tem de manhã, tá? E vamos passar para a nossa amiga Elô, que vai fazer a prece final. Por que não
nunca chega ao final dela, Brian? Eu vou chegar no final dela. E eu não vou desencarnar antes de estudar todas elas, não. Tá certo? Não. Olha, eu no outro dia estava dizendo lá no Leon Denis, 2 anos cada uma, poxa, aí 12 anos eu vou estar com 70 anos estudando. Não, mas eu não, lá no Leon Denis a gente não foge a sequência, não. Lá é sequencial. Aqui é que eu estou fazendo em módulos de assuntos. Mas nenhum artigo vai ficar fora, não. Eu achei que o módulo seria interessante para a gente... Manifestações visuais, tudo sobre manifestações visuais. Tudo sobre São Luís, tudo sobre São Rome, entendeu? Só vou encaixar o Rome nas manifestações físicas porque eu acho que fica ligado, né? Nada, vamos lá, vamos lá. Mas eu espero não desencarnar em 10 anos para terminar esse estudo aqui. Tá certo? Todos sejam bem-vindos. Vamos fazer a nossa prece para depois aguardarmos o Centro Espírita Leon Denis na palestra da noite de hoje. Tá certo? Espero que todos possam estar sempre aqui. Tenham uma semana de muita luz, muita paz, muito trabalho, muito estudo, muita reflexão, mas muitas alegrias também. Mana, estou adorando aquilo que você me trouxe. Espero que tenha sido agradável. Pena que a Beth não pôde estar conosco. E Elo e eu rapidinho também. Um beijo.